falei que eu era relativamente bom de geografia, eu sei exatamente onde Taiwan tá ali, tá a Coreia do Sul um pouco mais pra cima, a Indonésia um pouco mais pra baixo, tá? Opa, olha Mas, aí, mas eu tá, lembrei, tá bem. tive, memória fotográfica, cara. Mas eu lembrei da A história, galera não sabe, a o his- mapa tá ali atrás, ó. a O mapa tá ali história, a atrás. história não oficial de Taiwan, vocês sabem? Não. Não, Tinha um cara manda chamado Wan, que ele era liberal, ele morava na China. E ele era muito amigo de um cara da ilha de Formosa, né? Como você bem ressaltou, essa história não oficial, né? Corre aí na boca bala. pequena. Na boca como- pequena. E aí o Wan falou, cara, eu não aguento mais esse país socialista, não sei o que lá, eu quero ir pra Formosa, mas eu quero dominar essa porra. Aí já era o teu amigo, que a hora que o Wan chegou lá, o amigo dele chegou e falou, tá aí, Wan. Com certeza. Alguém essa é a consegue verdade. colocar uma música da Praça é Nossa? Não, um Tipo, riso aí, porque aí que o pessoal vai escutar o Você riso não achou? e rir. Você não achou legal? Não, se eu tivesse tomado umas 30 taças de vinho, eu daria uma risada. Eu daria uma risada. Mas você tocou num ponto importante aqui, que a gente já tava na nossa pauta, que a galera preparou aqui, que é bacana. Mas eu queria até estender isso, né? E voltar na questão de que a China só conseguiu ser a maior economia do mundo e um grande império. E tá voltando porque eles são muito bons em estratégia a longo prazo, né? Então, do outro lado, abra um mapa aí depois, né? Pesquise aí no Google Maps, abra o mapa, digita China, Taiwan, e vai aparecer um mapa um pouquinho maior. E daquele lado que tá Taiwan, China tá com aquilo ali aberto, né? Porque se a OTAN, por exemplo, ou os Estados Unidos, qualquer um colocar um míssel em Taiwan, chega em 15 segundos, o míssel supersônico lá, hipersônico, na China. Então, aquilo ali é muito perigoso. Já do outro lado, a China conseguiu bloquear tudo. Porque em 1950 o Mao tomou o Tibete. Ninguém fala mais de Tibete, né? Eu só sei daquele filme, sei quantos dias do Tibete. Então, mas é impressionante como a China ela consegue neutralizar também politicamente as coisas, né? Tem um botão que fica ali embaixo. Fala. Não, Então, aí a China tomou o Tibete. Eu tô impossível. Não, a China tomou Não tem mesmo, porque eu me lembro. Então, mas vamos lá. Dos dois De sentidos. um lado tem Taiwan, do outro lado você tem o Tibete, tem o Paquistão. Então a China tomou o Tibete e o Paquistão é aliado da China. E no meio ali embaixo você tem a Índia. Quer dizer, daquele lado de lá, a China neutralizou o que poderia ser o maior inimigo, sendo que a água da Índia, parte da água da Índia daquela região, vem do Tibete. Então, todo o contato que a China tem com a Ásia, ela neutralizou para ela. Resta resolver o outro lado, que começa com Taiwan. Então, ao retomar Taiwan, caso ela consiga, ela neutralizou os dois lados. E a dinastia Han, que era ali no canto próximo de Taiwan, onde tem 1 bilhão de pessoas, fica em risco por causa de Taiwan. Ou seja, se a China conquistar Taiwan, ela pode voltar a ser um grande império. Você tocou num ponto muito interessante aí. Eu acho que a China ela tem 5 problemas ali de territórios que ele considera como regiões administrativas especiais, são regiões autônomas. Uigures também pode depois falar. Exatamente isso. Primeiro o Tibete, aí que você tocou, que a China já vem neutralizando, principalmente no campo cultural. Olha só, em 2021, eles chegaram a prender um cara que divulgava conteúdo a favor da independência do Tibete e que falava que o 12º Dalai Lama voltaria. Então, os budistas, etc., têm ali faz parte da religião deles e tal, de alguma maneira confrontar esse comunismo, etc. e tal, esse governo central chinês. Então, é algo que culturalmente a China investe em tentar cercear. Só um ponto aqui, enquanto você está falando do Tibete, diferentemente de Taiwan, Tibete não é originalmente chinês, já foi da Mongólia, já foi de outras dinastias, de outros grupos. Então a China não teria direito ao Tibete, foi conquistado pelo Mao lá em 1950, depois da Revolução Comunista. Então não seria da China, né? Sim. Então não é da China, eles tomaram. Exatamente. Você falou dos uigures. Os uigures, eles são muçulmanos, né? Muçulmanos de origem turca, que vivem na região de Xinjiang. Cara, Xinjiang, assim, é o que tem de mais absurdo, acho, na China. E olha que tem muitas coisas absurdas lá. Lá é o lugar onde fala-se, né, que tem campos de reeducação. Campos de reeducação são campos de concentração com trabalho forçado, escravidão. Dizem em mais de 1 milhão de pessoas nessa situação. Eita, mas o satélite não consegue pegar essa porra? Sabe, né? Como é que é as coisas. Eu não tenho satélite. Como é que... Não, tipo assim,
assim, que nem na Coreia do Norte, né? Todo mundo sabe onde tem, o que tem, o que acontece. Mas, enfim, é escondido pelo governo de alguma forma. Então, tem isso. Tem até um cara que falou que vai... aliás, até a Michelle Bachelet, que tá no Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, parece que a última missão dela nesse cargo seria divulgar escancarar isso que tá acontecendo ali, a questão dos uigures, etc. Então tem Xinjiang, tem Tibete, tem Hong Kong, que foi retomada agora praticamente pela China, né? Era um lugar que estava tendo muitos protestos em 2019 e a China reprimiu, assim, da maior maneira Muita possível. gente até confunde Hong Kong com Taiwan, né? Eu abri alguns vídeos, algumas lives, alguns vídeos no dia da invasão. O cara falou, não, porque Taiwan era um território da Inglaterra, foi tomado. Eu falei, puta que pariu. Pior que a minha história que eu acabei de inventar aqui do muito Taiwan. pior porque o cara fala sério. Daí Hong Kong, a China perdeu na guerra do Hong Kong ópio. era um dos lugares mais livres do mundo, assim, pra se empreender, pra fazer negócio. Perdeu naquela época da guerra do ópio, tal, pra Inglaterra. Exatamente. Então, e foi retomado pela China, né, depois de 2019, de reprimir essas manifestações. Prenderam até um cara que era um grande líder dessas manifestações, um jovem, o Joshua Wong, ele foi preso, condenado 2 vezes, colocaram qualquer desculpa ali pra justificar a prisão dele, mas, cara, fato é que reprimiram, assim, de maneira muito forte e retomaram ali esse território. Aí tem Taiwan, que a gente tá conversando bastante, e tem a Mongólia Interior, que é outra área que pode ter, enfim, outro tipo de conflito. Lá tem mais de 12, 15% da população de budistas, etc e tal, que também... A Mongólia é grande, né? Uma parcela... Não é? No mapa é relativamente grande. A Mongólia eu falei da Mongólia Interior. Eu não fui ainda. Ainda não tive a oportunidade. Então são 5 pontos ali de regiões possivelmente autônomas, assim, que tem cada um a sua especificidade, mas que a China tem que controlar para manter essa unidade de território gigante que ela tem. Esmagando as pessoas, né? Exatamente. E é difícil manter essa unidade, uma vez que até culturalmente as coisas são diferentes ali. Até é anedótico, é óbvio, né? Mas os amigos de Hong Kong que eu tive, eles ficavam ofendidos quando você confundia e achava que era chinês. Sim. Caramba. Ficavam ofendidos. Permite até um parênteses. Os taiwaneses também. Eles se sentem como a verdadeira China. Não sente que a China de verdade, eles fazem parte do território chinês. Isso rola muito. E até entre os chineses também, eles acham que Taiwan é parte deles. Também tem essa treta. E eu só citei isso porque eu achei engraçado que ele fazia questão mesmo de que a gente entendesse que ele não era chinês. Falei, poxa, não é, mas tá lá no meio do coração. Pô, não sou chinês. Minha língua é aqui, eu falo o chinês, mas a minha aqui é o cantonês. Sou de outra coisa, não me chame de chinês. Mas no longo prazo, daqui a 50, 100 anos, a China acaba tornando tudo China, né? Porque ela já dominou Hong Kong, daqui a pouco domina Taiwan. Passam 2, 3 gerações, vira tudo uma coisa só. E volto a falar, eu sou repetitivo nisso, né? Rússia e China têm um grande diferencial do restante do mundo ocidental. Que é a permanência longeva que é a dos permanência longeva e o pensamento de longo prazo. Então, se o Pete... E o controle, né, sobre tudo. Caso o Pete vire presidente do Brasil, ele tá preocupado com o quê? 4 anos, depois reeleição e depois garantir uma boquinha por aí. E ele não também, vai poder fazer tudo também. que ele quer. Né? Na China e na Rússia, o cara tá pensando em 100 anos. Então, provavelmente, nessa recondução do Xi Jinping, ele tenha planos de conquistar Taiwan, seja militarmente, seja culturalmente. A China faz negócio com Taiwan, né? Exatamente. É por isso que eu até falei, né, que tá perto a gente tá às portas aí dessa convenção, vamos dizer assim, do Partido Comunista Chinês para reconduzir ele ao cargo. Então por isso que eu, conjecturando, não imagino isso acontecendo em curto prazo, até que ele seja reconduzido, porque isso ali, se não der certo, ou se não for visto como certo perante o mundo, enfim, ou perante ali os camaradas do Partido Comunista Chinês dele, pode ser que isso afete até a recondução dele.